Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa aula. Você empresário, você empreendedor que se sente sobrecarregado, que sente que trabalha e não vê frutos do seu trabalho, você que é empresário, você que é empresária, que professa Jesus como Senhor da sua vida, que entende a importância de trazer o reino de Deus para os seus negócios. Saiba que existe uma promessa muito especial de Deus para você. Isaías 61 é o tema da nossa aula de hoje. Vamos juntos, papel e caneta na mão, porque eu quero te trazer 5 formas de você viver tudo aquilo que Isaías 61 fala que nós, como cristãos, devemos viver. Bom, olha só o que Isaías 61 fala. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E ali ele vai seguindo, dizendo a importância do que nós, como cristãos, que somos ungidos pelo Senhor para proclamar, né, para declarar. Jesus, quando esteve aqui na terra, no final, lá no final de Mateus, ele diz: vocês precisam fazer o ID, vocês precisam anunciar o evangelho. Então é esse espírito que está sobre mim e sobre você, mesmo sendo empresários. Entenda, essa é a missão da igreja. É para isso que Deus nos chamou. E aí você pode dizer: mas Renato, e a minha empresa? Como é que fica? Quem cuida da minha empresa? Olha só, no versículo 5 de Isaías 61 diz: gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhos, mas vocês serão chamados de sacerdote do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Veja, olha a promessa de Deus, enquanto, né, olha que Jesus disse, lembra quando Jesus disse: trazei a mim o seu fardo pesado e pegar o meu fardo leve. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo qual é o fardo dele, qual é o trabalho dele, qual é a missão dele. E a missão dele está ali no início do capítulo 61, quando ele fala que nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para anunciar o evangelho. E ali existe uma promessa onde ele vai cuidar das nossas ovelhas. E eu quero te mostrar como você faz com que isso aconteça. Então, o primeiro ponto aqui é entender a promessa de Deus. A promessa de Deus é de nos trazer a tranquilidade de que Ele cuidaria das nossas coisas. Veja o que diz Jeremias quando ele fala que os planos de Deus são de nos fazer prosperar e de não causar dano, né? De nos levar para um ambiente onde o favor dele opera. Então, o primeiro ponto é entender isso, entender que existe uma promessa. Quando a gente fala de trazer o reino para os negócios, quando a gente fala de viver o favor de Deus, nós precisamos entender que, assim como na física a gente tem a lei da gravidade, que é o quê? Se eu solto essa caneta, o que vai acontecer? Ela cai. Ela cai, por quê? Porque existe a lei da gravidade, existe um princípio, né? A Terra, ela puxa tudo que está sobrevoando, tudo que está no ar, ele puxa para baixo. Essa é a lei da gravidade. E no reino de Deus também existem princípios, né? Quando a gente olha aqui para o lado e a gente vê que tudo foi Deus que criou, a forma com que tudo funciona foi Ele que fez, então a gente passa a entender que se aplicarmos o princípio, se vivermos aquilo que Ele nos pede, as recompensas, as promessas nos alcançarão. Assim como o primeiro mandamento bíblico com promessa é quando diz assim: honrar o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que você vá bem, para que você prospere e para que se prolongue os seus dias na terra. Então essa é a promessa para quem
honra o seu pai e a sua mãe. Então, se você entende que Deus te chamou para libertar os cativos, para anunciar o evangelho, você tem uma promessa também, quando você cumpre isso, de que ele mandará estrangeiros, ele cuidará, né, através de outras pessoas aquilo que é seu. No ponto 2, eu quero dizer para você que você como empresário, você como empresária tem a missão de trazer a cura para o ambiente de trabalho. Preste atenção quando você contrata um colaborador, quando você faz uma parceria, você atende um cliente, existem muitas pessoas esperando por uma cura, seja ela física, emocional, espiritual. Nós temos que estar atento para que o nosso propósito seja de levar às pessoas essa cura, que muitas vezes Deus vai trazer pessoas para o seu negócio, seja eles colaboradores, seja parceiros, clientes, fornecedores, para quê? Para que você, como uma figura que tem a unção de levar a cura para as pessoas, você possa, através de uma palavra, através de um sorriso, através de uma atitude, demonstrar o favor de Deus, demonstrar quem Deus é. Deus, ele morreu para que nós fôssemos curados, para que na cruz do Calvário fosse levado todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós precisamos trazer isso para o nosso ambiente. Nós precisamos trazer o evangelho de forma plena, completa, para tudo que a gente faz na nossa empresa. Mas você pode estar se perguntando, mas como fazer isso de fato, Renato? Como é que eu trago o favor de Deus para os meus negócios? Como é que eu me torno essa pessoa que vai levar, né, a voz da libertação, que vai levar as boas novas do Senhor para as pessoas ao meu redor? Eu tenho para dizer para você que no passo 3 é você construir uma cultura dentro da sua empresa. Você precisa ter valores que manifestem a vontade de Deus, que manifestem aquilo que Deus é. Você precisa, ao passo que o seu negócio vai crescendo, os colaboradores vão chegando, você precisa estar disposto, disponível a discipulá-los, a falar do amor deles. Mas Renato, e eu posso falar do amor de Deus para todo mundo, mesmo sabendo que às vezes talvez um colaborador pode entrar na justiça dizendo que eu persuadi ele? Eu já vi alguns casos nesse sentido. E entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você faz algo com medo, você pode ter a resposta desse medo, uma resposta daquilo que você não queria, né? O Jó disse assim: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Nós temos que ter a convicção e a clareza que não importa o que possa vir. Se alguém me processar por falar do amor de Cristo, né? A Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que forem injustiçados por causa do evangelho. Mas agora entenda, quantas pessoas que vão se conectar com a sua empresa, que precisam viver uma experiência com o reino, uma experiência com o Senhor, e a cultura da sua empresa precisa levar essas pessoas a ter um contato real com Deus. Então, se a cultura da sua empresa está desenhada para isso, tenha certeza que as coisas vão acontecer. Aqui na minha empresa nós desenhamos os valores do nosso negócio, e todos esses valores estão alinhados com tudo aquilo que eu acredito, e dessa forma, sempre que eu falo para os meus colaboradores os nossos valores, nós temos 7 valores, cada um deles existe uma pregação sobre isso. Um dos nossos valores é: temos uma cultura de honra. Então, toda vez que eu falo de cultura de honra, eu falo da onde que isso veio e como a cultura de honra aplicada nas nossas vidas pode gerar favor das pessoas. E quando há favor, há resultado, e o resultado é a prosperidade. Então, onde há honra, há prosperidade. Então, essa é a cultura que você precisa trazer para a sua empresa. E quando você tem essa cultura bem desenhada, pode ter certeza que o reino vem e as coisas prosperam. Proclamar o ano da graça do Senhor é o 4º ponto. E como é que funciona de fato? Entenda, meu amigo e minha amiga, o seu negócio precisa glorificar a Deus. As suas atitudes, a sua conduta precisa ter integridade a ponto das pessoas entenderem: caramba, existe algo diferente. Eu confesso para você, eu sou contador, eu tenho alguns negócios e eu presto consultoria para outras empresas. Já não foi uma nem duas vezes que eu ouvi: caramba, fiz um negócio com crente,
me lasquei, fiz um negócio com um crente, ele me passou a perna. Caramba, que evangelho é esse que a pessoa carrega, que leva o nome do Senhor e aí vai lá e mente, sabe, envergonha o nome do Senhor. Então, por isso você precisa entender que anunciar o ano da graça do Senhor é você ter a liberdade de falar do favor de Deus, do amor de Deus, através de uma vida com ética, integridade, revelando a forma com que Deus gostaria que você gerisse o seu negócio. E um amigo que me contou uma história uma vez, e essa analogia eu acabo levando para todos os lugares porque marcou muito a minha vida. Imagina que eu chegasse diante de você com um copão de água assim, de uma água cristalina, pura, sabe? Sem sombra de dúvidas, você beberia, porque é uma água pura, cristalina, né? De uma fonte que não tenha, né, não tenha dúvidas de que é uma boa fonte. Mas imagine que eu fale para você: olha, eu coloquei uma gota de fezes dentro dessa água. E aí, você beberia? A verdade é que eu não beberia. Por que que você beberia, você não beberia e Deus tem que beber? Por que que o seu negócio tem que ter algumas coisinhas que não glorificam a Deus? A verdade é que, claro, nós podemos errar, nós somos humanos, nós estamos num mundo que muitas vezes a gente pode cometer erros. Agora tem gente que comete erro intencionalmente. Tem gente que sabe que não pode, sabe? Tem gente que sabe que é ilegal emitir nota fiscal, não emitir nota fiscal e não emite, sabe? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que disse assim: Renato, primeiro ele me disse que era de uma igreja, que era cristão e tal, e daqui um pouco a gente começa a conversar e ele disse assim: Renato, eu ainda estou no MEI. Daí eu falei: ah, que legal, você está faturando menos de 6.750? Não, na verdade eu faturo uns 20. Só que o que que acontece? Muita gente não me pede nota fiscal e eu não dou nota fiscal. E aí eu digo: ok, a empresa é sua, você faz o que você quiser. Agora eu, Renato Moreira, eu tenho uma conduta diferente. Afinal de contas, eu tenho que glorificar Deus nos meus negócios. Então, a forma com que eu lido é diferente. Eu emito nota fiscal para tudo. Não importa se o cliente pediu ou não pediu, se ele quer ou não quer, ele vai ter a nota fiscal dele, porque é isso que a regra diz. Então, se a regra diz que eu preciso emitir nota, eu vou emitir. Por quê? Porque Deus não habita no meio termo. Não tem como você glorificar Deus no seu negócio fazendo da forma com que o mundo faz. Então entenda, meu amigo e minha amiga, você precisa agir com ética para que você possa revelar a graça do Senhor. Agora sim, o Senhor vai trazer pessoas para apacentar as suas ovelhas, para cuidar do seu gado, para cuidar das suas plantações. É claro que esse era um contexto daquela época, mas quando a gente olha para isso, a gente atualiza para os dias atuais, Deus vai trazer pessoas para te ajudar na gestão do seu negócio. E o que é muito importante, você como empresário, você como empreendedor, primeiro, sabe, nesse quinto ponto, o primeiro passo que você vai dar é: seja um líder inspiracional. As pessoas elas seguem líderes que as inspiram a avançar. Você precisa construir dentro da tua cultura, aí no seu negócio, uma forma que atrai as pessoas para sua visão, para sua missão. Então seja um líder inspiracional e tenha muito cuidado, porque no final das contas existem as expectativas das pessoas e tudo aquilo que elas esperam do seu negócio e no final das contas, entenda, eles querem que as suas, né, se a gente olhar de maneira grosseira, cada um busca o seu próprio interesse, né? As pessoas elas também buscam os seus interesses e você precisa ter justiça, você precisa julgar de forma clara e justa qual colaborador que deve ser promovido, qual que deve ser demitido, qual que deve ter uma conversa muito direta com ele. Olha, esse é o ponto. Você precisa aprender a gerir colaboradores e trazer justiça para tudo aquilo que você fizer, porque entenda, Jesus, né, Deus, ele vai trazer o quê? Trabalhadores para cuidar da sua empresa, para cuidar do seu gado, mas você tem a missão de colocar esses colaboradores, cada um no seu lugar, cada um no seu ponto, dar a eles oportunidades de crescimento, porque você foi chamado para cuidar deles. Exerce esse chamado com justiça, com integridade. Meu amigo, minha amiga,
espero verdadeiramente que você viva Isaías 61 em tudo que você fizer, que a sua empresa prospere, como as promessas do Senhor. Existem mais de 1.700 promessas na Bíblia para mim e para você. Nós temos que viver cada uma delas, nós temos que glorificar a Deus através das nossas empresas. Essa é a nossa missão, o nosso dever. Nós temos que multiplicar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E se essa matéria, essa aula, fez algum sentido para você, trouxe alguma transformação para a sua vida, eu peço, coloca aqui embaixo, comenta, eu quero saber o que estamos fazendo que está gerando impacto na vida das pessoas. Você que é empresário, você que é empreendedor, se de alguma forma essa aula, esse vídeo trouxe alguma verdade para você, algum insight para você, por favor, nos ajude a avançar com esse canal para que possamos alcançar muitos outros empreendedores, porque o Brasil vai prosperar muito e você tem o dever de levar essa mensagem para outras pessoas, para que elas vivam aquilo que você vai viver, para que elas vivam Isaías 61. Muito obrigado. Um abraço.